noite, meu nome é Lucas Leal das Neves, vou falar um pouco sobre a energia nuclear. Energia nuclear. Agora eu vou explicar um pouco sobre o que é energia nuclear. Para isso, a gente encontra diferentes definições. Energia nuclear é a energia liberada quando ocorre a fissão dos átomos. No reator nuclear ocorre uma sequência multiplicadora conhecida como reação em cadeia. A energia nuclear também pode ser a energia de um sistema derivado de forças coesivas que contém prótons e nêutrons, juntos como um núcleo atômico. Também é a quebra, a divisão do átomo, tendo por matéria-prima minerais altamente radioativos, como o urânio. Os prótons têm a tendência de se repelirem, porque têm a mesma carga, positiva. Como eles estão juntos no núcleo, comprova-se a realização de um trabalho para manter essa estrutura, implicando, em consequência, na existência de energia no núcleo dos átomos com mais de uma partícula. A energia que mantém os prótons e nêutrons juntos no núcleo é a chamada energia nuclear. Alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade de, através de reações nucleares, emitirem energia durante o processo. Baseia-se no princípio que nas reações nucleares ocorre uma transformação de massa em energia. A reação nuclear é a modificação da composição do núcleo atômico de um elemento podendo transformar-se em outro ou outros elementos. Esse processo ocorre espontaneamente em alguns elementos. Esse processo, entre outros, deve provocar reação mediante técnicas de bombardeamento de nêutrons ou outras. A energia que o núcleo do átomo possui, mantendo prótons e nêutrons juntos, denomina-se energia nuclear. Quando um nêutron atinge o núcleo de um átomo de urânio, dividindo com a emissão de 2 a 3 nêutrons, parte da energia que ligava os prótons e os nêutrons é liberada em forma de calor. Este processo é denominado fissão nuclear. Temos algumas formas para aproveitar a energia nuclear, ou seja, para transformá-la em calor. A fissão nuclear é um deles, onde o núcleo atômico se subdivide em 2 ou mais partículas, e a fusão nuclear, na qual ao menos 2 núcleos atômicos se unem para produzir um novo núcleo. A energia nuclear provém da fissão nuclear do urânio, do plutônio ou do tório, ou da fusão nuclear do hidrogênio. É a energia liberada dos núcleos atômicos, quando os mesmos são levados por processos artificiais a condições instáveis. Todos os materiais são formados por um número limitado de átomos, que, por sua vez, são caracterizados pela carga elétrica de seu núcleo e simbolizados pela letra Z. Em física, a descrição adequada do átomo para a compreensão de um determinado fenômeno depende do contexto considerado. Para os objetivos deste artigo, restritos às aplicações de energia nuclear, podemos considerar o núcleo como composto de prótons, com carga elétrica positiva, e nêutrons, sem carga. Ambos são denominados genericamente núcleons. A letra Z, que caracteriza cada um dos átomos, naturais ou artificiais, representa o número de prótons no núcleo. A maior parte da massa do átomo está concentrada em seu núcleo, que é muito pequeno, 10, 12 centímetros ou 10, 13 centímetros. Prótons e nêutrons têm massa aproximadamente igual e são caracterizados por parâmetros específicos, números quânticos, definidos pela mecânica quântica, teoria que lida com os fenômenos na escala atômica e molecular. Os prótons, por terem a mesma carga, se repelem fortemente devido à força eletrostática. Isso tenderia a fazer com que essas partículas se afastassem uma das outras, o que inviabilizaria o modelo.
Mas como os núcleos existem, podemos concluir que deve existir uma força de natureza diferente da força eletromagnética ou da força gravitacional, e muito mais intensa que essa, que mantém os núcleos coesos. Quanto maior a energia de ligação média, que é a soma de todos os valores das energias de ligação dividida pelo número de partículas, maior a força de coesão do núcleo. A energia nuclear apresenta, como qualquer outra coisa, suas vantagens e desvantagens. Então, como todos nós sabemos, a energia nuclear é uma das alternativas energéticas mais debatidas no mundo. Comenta-se, entre outros tópicos, se valerá a pena implementar centrais de produção nuclear ou se devemos apostar em outro tipo de energia que sejam renováveis, pois, como sabemos, a energia nuclear ela não é renovável, uma vez que sua matéria-prima são elementos químicos, como o urânio, extraído de minerais. Vou falar agora sobre algumas vantagens que a energia nuclear apresenta. Uma das vantagens é que ela não contribui para o efeito estufa. Essa é a principal vantagem. Ela não polui o ar com gases de enxofre, nitrogênio ou particulados. Também não utiliza grandes áreas de terreno. A central requer pequenos espaços para sua instalação. Ela não depende de sazonalidade climática, ou seja, ela não depende nem das chuvas e nem dos ventos. Ela não apresenta pouco ou quase nenhum impacto sobre a biosfera. E também tem grande disponibilidade de combustível. É a fonte mais concentrada de geração de energia. E a quantidade de resíduos radioativos gerados é extremamente pequena e compacta. A tecnologia do processo também é bastante conhecida, e o risco de transporte de combustível é significativamente menor quando comparado ao gás e ao óleo das termoelétricas. Não necessita de armazenamento de energia produzida em baterias, o que facilita. Porém, a energia nuclear não apresenta só vantagens, tem também suas desvantagens, que são a necessidade de armazenar o resíduo nuclear em locais isolados e protegidos. Temos a necessidade de isolar a central após o seu encerramento. O seu preço é mais elevado quando comparado às demais fontes de energia. E os resíduos produzidos emitem radioatividade durante muitos anos. Temos também problemas com dificuldades no armazenamento dos resíduos, principalmente em questão de localização e segurança. E também as usinas nucleares elas podem interferir com ecossistemas e corremos grande risco de acidente na central nuclear. Como foi citado nas desvantagens da energia nuclear, a mesma apresenta grandes riscos às centrais. E como prova disso, temos alguns acidentes, como por exemplo Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986. O reator número 4 da usina soviética de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança, causando a maior catástrofe nuclear civil da história e deixando mais de 25 mil mortos, segundo estimativas oficiais. O acidente recebeu classificação de nível máximo. O combustível nuclear queimou durante 10 dias, jogando na atmosfera radionuclídeos de uma intensidade equivalente a mais de 200 bombas atômicas, iguais à que caiu em Hiroshima. 3/4 da Europa foram contaminados. Temos também acidentes nos Estados Unidos, que aconteceu em 28 de março de 1979, em 3 Mile Island, Pensilvânia. Uma falha humana impediu o resfriamento normal de um reator, cujo centro
começou a derreter. Os dejetos radioativos provocaram uma enorme contaminação no interior do recinto de confinamento, destruindo 70% do núcleo do reator. Um dia depois do acidente, um grupo de ecologistas mediu a radioatividade em volta da usina. Sua intensidade era 8 vezes maior do que a letal. Cerca de 140 mil pessoas foram evacuadas das proximidades do local. O acidente foi classificado no nível 5 da escala internacional de eventos nucleares, que vai de 0 a 7. No Japão, também temos um acidente nuclear, que ocorreu em 12 de março de 2011. O terremoto de 9 pontos da escala Richter, que atingiu o Japão em 11 de março, causou estragos na usina nuclear Daiichi, em Fukushima, cerca de 250 km ao norte de Tóquio. Explosões em 3 dos 6 reatores da usina deixaram escapar radiação em níveis que se aproximam do preocupante, segundo as autoridades japonesas. O acidente foi classificado no nível 5 da escala internacional de eventos nucleares pelas autoridades japonesas. Nos Estados Unidos também temos um vazamento de urânio e uma instalação nuclear secreta perto de Erie, Tennessee, que contaminou cerca de 1.000 pessoas. A Rússia também não escapou de acidentes nucleares, pois temos uma explosão na usina de reprocessamento de combustível irradiado em Tomsk, cidade secreta da Sibéria Ocidental. Provocou a formação de uma nuvem e a projeção de materiais radioativos. O número de vítimas é desconhecido. A cidade, hoje chamada de Seversk, é fechada e só pode ser visitada a convite. Possui diversos reatores nucleares e indústrias químicas para separação, enriquecimento e reprocessamento de urânio e plutônio. Na França também tivemos um acidente, onde durante uma operação de manutenção realizada em um dos reatores da usina nuclear de Tricastin, no sul da França, substâncias radioativas vazaram, contaminando muito levemente uma centena de empregados. Segundo as autoridades francesas, as substâncias chegaram a atingir 2 rios próximos ao local. Algumas autoridades chegaram a proibir o consumo de água e a prática da pesca e esportes nos rios. Isso aconteceu em 23 de julho de 2008. A energia nuclear também está presente no Brasil. E agora eu vou falar um pouco da forma como está sendo utilizada atualmente dentro do complexo energético brasileiro. A energia nuclear é uma das principais fontes produtoras de energia, sendo as outras duas a hidrelétrica, que utiliza a energia dos rios, e a termoelétrica, que utiliza combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. Empregada dentro e fora do Brasil, seu uso é sempre envolto em controvérsias e o risco tanto à população quanto ao ambiente é o principal temor da opinião pública. O programa nuclear brasileiro abrange um amplo uso da energia nuclear, sempre voltado para fins pacíficos. Há cerca de 3.000 instalações em funcionamento em todo o país. Não são usinas, são instalações que exploram de alguma maneira a energia nuclear, que utilizam material ou fontes radioativas como combustível para setores da produção industrial, ou no campo da saúde ou ainda pesquisa, principalmente na área química. Ainda assim, a energia produzida por meio de combustível nuclear ainda é ínfima, muito pequena em relação, por exemplo, à energia hidrelétrica e em menor proporção à termoelétrica. Ao mesmo tempo, é importante considerar que o Brasil é um grande consumidor de energia elétrica, ficando atrás de Alemanha, Suíça, Estados Unidos e outros países. O que equivale a dizer que boa parte de sua população tem acesso a esta de maneira
precária ou não tem qualquer acesso à mesma. Desse modo, a questão da utilização da energia nuclear como opção para aumentar a disponibilidade da energia elétrica à população se impõe, mesmo ante considerações de que apenas cerca de 25% do potencial hidrelétrico do território nacional é aproveitado. Por outro lado, especialistas lembram que o Brasil possui a sexta maior reserva mundial de urânio, o elemento indispensável à produção de energia nuclear, além de 2/3 do território nacional permanecerem inexplorados em relação ao mesmo. É ainda lembrado que a exploração de energia hidrelétrica cobra um alto preço no aspecto ambiental, devido à implantação de suas fundações, alteração de curso de rios e o desmatamento em torno da área. Mas a energia nuclear também guarda um problema sério, um incômodo problema dos resíduos radioativos, ou seja, os restos da fissão nuclear, que é a fonte para produzir energia. Armazenamento desse lixo não é questão das mais simples, e qualquer que seja seu destino final, corre sérios riscos de degradação, sem mencionar o risco à população que tem contato com aquele perímetro. O Brasil atualmente possui 2 usinas em operação. Temos Angra 1 e Angra 2, instalados no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, com potencial de geração de 2.000 megawatts. A inauguração da usina de Angra 3 está prevista para 2015, adicionando mais 1.080 megawatts de energia elétrica à disposição.